te deixar com um tema livre, apenas focando na temática das recentes transformações do direito público e privado no século XXI e ressaltando que a minha área é direito ambiental e é onde eu me sinto segura para vir e acreditar que eu posso informar, que eu posso ensinar e ajudar a pensar a respeito do tema, eu me remeti imediatamente a uma notícia que eu assisti no Jornal Nacional e que para mim foi bombástica, porque dizia Jabor: temos agora o nascimento do ser humano de número 7 bilhões habitando o planeta Terra. E eu disse, e agora? Eu pensei, qual é o pensamento, o que vai acontecer, o que a humanidade vai fazer, o que se espera agora do poder público? Estamos aqui falando do Estado. E Jabor, ele completou comentando Malthus, o filósofo Malthus. Por coincidência, há umas 2 semanas atrás, a esse momento que Jabor apresentou isso no Jornal Nacional, eu havia feito um comentário na nossa sala dos professores lá na FESP, com alguns professores de filosofia. Eu dizia, eu estou procurando alguém para defender um posicionamento que eu tenho e eu só encontro fundamento em Malthus. E os 2 professores colocaram a mão na cabeça e disseram, não faça isso, como quem diz, a banca vai te reprovar. Por quê? Porque Malthus foi o filósofo que Hitler se baseou para propor a purificação da espécie pela raça ariana e toda a história triste que nós sabemos lá, que viveram lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu digo que eu só consegui fundamento em Malthus? Porque Malthus, ele dizia que a economia não é capaz de suprir as necessidades humanas, porque os recursos são limitados. E recursos se refere aos recursos naturais. E defendia Malthus, então, que o Estado deveria propor o controle de natalidade. Bem, lancei agora, eu acho que o primeiro frio na barriga. Estou indo com calma para a plateia não se revoltar. Vou apresentar para vocês um conceito de quem trabalha com o direito ambiental, que é o conceito de pegada ecológica. A pegada ecológica, ela determina quantos hectares cada pessoa necessita para manter o seu padrão de vida. Então, no nosso eu tenho um dado de 2008 da WWF, que se refere ao Brasil. Ela diz que o Brasil podia, em 2008, oferecer para cada habitante 2,1 hectares para manter o padrão de consumo no ano de 2008. Neste mesmo ano, cada brasileiro estava consumindo 2,4 hectares. Então, nós já precisávamos, em 2008, de um Brasil e mais um pedacinho para manter o nosso padrão de consumo. Em termos mundiais, aí eu trouxe a minha fila, porque eu sou péssima em números, o que eu mais esqueço é a minha idade, imagina esse aqui. Então, nós temos, em termos de mundo, que cada pessoa em 1999 precisava de 2,29 hectares. Em 2008, 2,4 hectares. Em 2011, 2,5 hectares. Enquanto que a Terra, nos padrões de consumo mundiais, e aqui nós vamos incluir o padrão de consumo mais alto que nós temos no planeta, dos Estados Unidos da América, para fazer essa média, a Terra só oferece para cada indivíduo 1,9 hectares. E nós estamos hoje consumindo 2,5 hectares cada pessoa. Nesse consumo, imagine um pedaço de terra e a quantidade de água que cada pessoa precisa para viver. E quando eu falo de terra, eu estou falando de vestuário, estou falando de depósito de lixo, estou falando de moradia, estou falando de madeira para produzir nossos livros e etc. Nessa diferença de 1,9 hectares que a terra pode oferecer para cada habitante, para os 2,5 hectares que nós temos de padrão de consumo hoje, nós precisamos de 1,31 planetas Terra. Ou seja, o planeta Terra já não tem tamanho suficiente para a população atual. Em 2006, nós tínhamos... 2006, deixa eu confirmar.
2007, nós tínhamos 6 bilhões de habitantes. 2011, nós estamos com 7 bilhões de habitantes, o que nos dá um crescimento de 1 bilhão a cada 5 anos. E nós já precisamos de 1,31 planetas para continuar sobrevivendo. Hoje à tarde, eu tive o privilégio de conhecer mais um pouquinho a Paraíba por cima. Sexta-feira, a professora tirou um tempinho, foi passear de parapente, fui fazer um voo de parapente. E aí eu estava lá em cima olhando, eu digo, nossa, mas é tanta terra, como eu vou convencer as pessoas durante a palestra que não tem mais espaço? Que o ser humano já não pode mais se proliferar porque não cabe no nosso planeta. Olhando aquela imensidão de mar azul, a imensidão verde do outro lado, a grandeza da falésia, como eu digo isso? Eu só posso afirmar que nós precisamos confiar nesses dados, são dados oficiais da WWF, aceitos pela ONU, e dizer que dados matemáticos pertencem às ciências exatas. Diferentemente de nós, que somos juristas, somos das ciências humanas, as ciências humanas com um grande grau de subjetividade. Já as ciências exatas não, 1 mais 1 dá sempre 2, até que alguém prove o contrário. Então aqui nós temos números nos dizendo, parou de crescer. Mas a informação que eu estou dando é, chega, não tenham mais filhos. Achei que alguém fosse levantar agora e dizer, sai daí, doida. A loira enlouqueceu. É isso que eu estou dizendo? É isso que eu venho propor? Não, não é isso. E trago para vocês um ponto negativo, os pontos negativos do controle de natalidade. Também noticiado recentemente pela imprensa o fator da China, que tem um controle de natalidade, o número de filhos limitados para cada família, para cada grupo de indivíduos. Se ultrapassar esse número de filhos, pagam multa. E aí nós vamos cair na indenização civil, que depende de patrimônio, e se for um pobre que não tem nada, ele vai ter filho à vontade, vai cada vez gerando mais multa e devendo mais para o Estado, né? Mas não vai se resolver, porque ingressa na esfera de patrimônio. Mas o que está acontecendo hoje no continente asiático em relação ao controle de natalidade? Hong Kong vinha recebendo as grávidas chinesas para que fossem ter seus filhos em outro território, em outro país, e não pagasse a multa na China. Só que Hong Kong passou a sofrer esses efeitos. Por quê? Porque nós temos a pegada ecológica. Todos os países hoje estão preocupados em dizer, não cabe mais. Hong Kong limitou em 34 mil grávidas ao ano, a partir de 2011. E a pergunta que fica é, e as outras? O que a China vai fazer? Com o contingente populacional que ela já apresenta hoje, o que é que ela vai fazer? Então, peço aqui, para quem cuida dos direitos humanos, fiquem atentos. Porque a gente não imagina as barbaridades que podem vir daí, não é? Imagine isso o quê? A China vai cobrar multa? Será que vai fazer só isso? Que bom que seja só a multa, não é? Tenho também que citar outro fator negativo do controle de natalidade. Nós temos o exemplo da Europa, que, acredito eu, fez isso de uma forma muito correta. Não impôs um controle de natalidade pelo Estado, mas promoveu educação ambiental, no sentido de que cada indivíduo se sentisse responsável pelo controle de natalidade. O que ocorreu lá? O Estado passou a entrar em grande dificuldade financeira em relação à Previdência. Por quê? Porque poucas pessoas nascendo significa poucas pessoas chegando em idade para contribuir, para pagar a Previdência, que é a pecúnia que vai sustentar aqueles que já se aposentaram e recebem a Previdência. Então, o que passou a acontecer? Poucos pagantes, muitos beneficiários. A Europa, muitos países da Europa viveram a realidade de não ter dinheiro para pagar as aposentadorias. Quando se fala em meio ambiente, se tem sempre em mente que se busca qualidade de vida, desenvolvimento sustentável. Eu não posso falar em qualidade de vida se eu não garanto uma boa velhice para os meus nacionais, não é? E para garantir uma boa velhice, eu preciso de pagantes da Previdência. Se eu tenho menos nascimentos, eu tenho menos pessoas chegando à idade de pagantes.
temos ainda como uma questão bastante difícil a ser enfrentada nesse sentido, e no Brasil especialmente, que é um país eminentemente católico, apesar de laico, de ter muitas religiões aqui disseminadas, mas eminentemente católico, e essa é uma realidade que tem que ser enfrentada. Quando se fala com a Igreja Católica a respeito de anticoncepcional, ela diz não use, ela é contra. Quando se fala em aborto, que não deixa de ser uma forma de controle de natalidade, liberar o aborto por lei, ela também diz não. Então, uma questão muito difícil a ser enfrentada é lidar com a fé das pessoas. Como dizer para alguém que tem a fé, que não é ciência, que ela deve mudar o seu posicionamento e não deixar mais com que a vida vingue em seu interior, como prega a Igreja Católica. Bem, eu penso que tento aqui trazer para vocês um pensamento técnico, como é a minha função enquanto jurista em direito ambiental. Mas quero ressaltar que aqui tem um ser humano. Então, muitas das perguntas que eu venho aqui fazendo para vocês, eu não tenho essas respostas. Certo? Eu não tenho. Mas acredito eu, o que eu espero do Estado, o que eu espero do meu Brasil, seja que trate do tema, porque ele está esquecido. Enquanto nós temos a garantia constitucional de livre planejamento familiar, o livre planejamento familiar, ele não significa tenha filhos à vontade. Porque quando o Estado não faz nenhuma ingerência nesse sentido, todos nós vamos passar pelas culpas que sentimos quando alguma criança nos pede um trocado num sinal de trânsito. E isso interfere na nossa qualidade de vida. Por quê? Porque nós não agimos de forma a gerar aquela cena tão triste. E, ainda assim, como seres humanos, nos sentimos culpados e fazemos o quê? Tiramos um dinheirinho da carteira e entregamos. Né? Quando não conseguimos ter a frieza de dizer para a criança, não dou dinheiro porque ela deveria estar em casa agora. Só que essa criança é sim, e aqui eu vi que as discussões a respeito do Estado foram fervorosas, mas aqui sim eu afirmo, é uma negligência muito grande do nosso Estado. Eu sou brasileira, com muito orgulho, não desisto nunca, então venho aqui chamar às autoridades, a quem trabalha em organização não governamental, olhem para esse tema, porque o planeta está gritando, não há mais espaço. E também para cada um de nós, para assumirmos essa responsabilidade junto com o Estado, porque nós temos à nossa volta muitas pessoas que não têm condições financeiras, psicológicas, culturais, socioeconômicas para ter 7, 8 filhos. E isso interfere na qualidade de vida de todos, porque se alguém não tem condições de ter 7 filhos e os tem, eu vou sentir culpa no sinal de trânsito ao ver uma criança em situação de miserabilidade. Então, chamar a atenção para quê? Voltemos ao tema. Malthus, na minha opinião, estava correto, não da forma com que foi interpretada, nos fatos históricos que nós temos aí narrados, mas trazê-lo de volta e dizer, o nosso padrão econômico, o capitalismo, o liberalismo, nosso padrão de consumo não está correto, não há espaço, os recursos naturais vão se esgotar e o que nós vamos deixar para as nossas futuras gerações é fome, infelizmente. Repito, quem vos fala foi uma técnica em direito ambiental, mas também um ser humano. O tema é polêmico e se eu conseguir aqui fazer pensar, eu atingi meu objetivo. Muito obrigada. Bem, eu tentei organizar aqui uma certa ordem para responder. Primeiro, eu vou tentar responder tanto para o professor Iranley quanto para a professora Socorro de forma conjunta, que eu concordo com tudo que foi dito. O professor Iranley tocou no assunto de diminuição do consumo. Sem dúvida, a pegada ecológica é formada por 2 fatores: padrão de consumo, número de indivíduos. Diminui o padrão de consumo, eu posso ter mais indivíduos. Elas são
diretamente proporcionais, né? Então, com certeza, temos aí que botar a mão na consciência e dizer: eu preciso realmente de estudo, porque estudo tem um pedacinho do planeta, a minha roupa, o microfone, etc. Tudo aqui tem um pedacinho de planeta, porque a gente não faz nada sem os recursos naturais. Segundo, afirmar mais uma vez que aí eu vou colocar uma opinião própria, de técnica jurista, mas uma opinião própria. Não acredito que o controle de natalidade severo pelo Estado seja a solução no Brasil, certo? Na nossa realidade do Brasil. Acredito que o brasileiro é muito capaz de absorver educação ambiental, no sentido de saber quantos filhos ele é capaz, de quantos filhos ele pode suprir as necessidades. E aí, necessidade de padrões de consumo razoáveis, não o padrão de consumo atual, esse consumo desenfreado. Então, para Brasil, em termos de Brasil, em nível de Brasil, eu proponho educação. E é o que eu espero do Estado e de cada um de nós, porque a gente também não pode colocar tudo na mão do Estado e esquecer de todos aqueles que nos rodeiam, né? Tentando responder ao colega, que eu não sei o nome, ainda não tive o prazer de passar lá pelo escritório, eu digo assim, primeiro, quando afirma assim, o Brasil está bem, não, o Brasil não está. Nós já estamos consumindo o Brasil mais um pouquinho, como eu falei dos dados de 2008, que o Brasil nos oferecia 2,1 hectares no nosso padrão, no nosso nível de consumo, nós estávamos consumindo 2,4 hectares. Então, precisamos já em 2008 de um Brasil mais um pouquinho. Então, o brasileiro precisa, assim, botar a mão na consciência e dizer toda essa maravilha que a gente vê, como eu disse, tudo que eu vi hoje, a imensidão do mar azul e do verde, nos dá a sensação de que está sobrando território, mas não está, já está faltando. E acrescentando ainda, quando diz o Brasil está bem, acrescento que o meio ambiente não respeita fronteiras político-territoriais. Essas fronteiras Brasil, Argentina, Uruguai e aí pelo mundo todo foram impostas pelos seres humanos. O meio ambiente é um só. Ele não sabe a fronteira, o meio ambiente não tem passaporte, não precisa de visto, ele vai passar. Certo? Então, o que se faz aqui vai repercutir do outro lado do mundo e vice-versa, né? Eu gostei da perspectiva otimista, né, de dizer que o ser humano tem capacidade, sem que o Estado precise vir com uma ingerência tão severa, o que eu concordo, eu disse, na minha opinião, a educação supriria essa necessidade aqui de consciência, tanto de número de filhos quanto de padrão de consumo, que a gente pode diminuir. E digo ainda que, mais otimista, eu respondo: não acredito que vamos precisar de uma guerra ou de uma epidemia. Acho possível resolver sem isso. Há quem afirme, dentre os nossos estudiosos, eu não vou me alongar, que a guerra é natural. É um fenômeno natural e ela vem e regula muitas coisas, mas eu realmente espero não precisar de uma guerra para diminuir a população, nem de uma guerra, nem de uma epidemia. Prefiro a perspectiva otimista, que foi a primeira colocada. Ainda, quando o colega, já o próximo colega que aqui colaborou, quando ele disse quantos filhos puder sustentar. E aqui nós temos os dois lados. O filho do rico, e eu digo para vocês, afirmo que a riqueza polui muito mais do que a pobreza. Então, o rico pode sustentar 30. Isso quer dizer que ele deve ter 30 filhos? Ainda mais com padrão de consumo elevadíssimo? Não, né? E o pobre? Quantos filhos? Ele não pode ter. Eu ganho um salário mínimo. Alguém aqui tem coragem de dizer para uma pessoa que ganha um salário mínimo, seja pai ou mãe hoje? Mas esse não é o único critério. O critério de sustentar, eu acredito, né? Que existam outros critérios. E aí eu afirmo de novo, somos todos seres humanos. Filiação é muito, muito pessoal para cada um. E ressaltar ainda, quando o colega disse que na África tem muitas crianças e muitas passando fome. Lógico, uma realidade, todos nós sabemos. E uma realidade que não é por falta de território. É por falta de vergonha do ser humano de permitir isso acontecer. Certo? Ainda não é por falta de território. Na China nós podemos falar que há fome por falta de território. Como ele disse, uma população de 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Na África não.
Na África, a fome é porque todo mundo permite que aquilo lá aconteça. Então, retomo ainda a outra palestra. Aí é a necessidade das organizações sociais, das organizações não governamentais e de todos aqueles que se mobilizam, que têm um sentimento um pouco altruísta de olhar e dizer, eu sou um indivíduo, mas na minha volta acontece muita coisa, né, com a qual eu posso colaborar. Então, finalizo e agradeço a todas as colaborações.